Boa noite, professor. Boa Grande noite. prazer, um prazer imenso estar aqui com você hoje. Então, boa noite a todos e todas. Dando continuidade aos debates promovidos pelo curso de Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, iniciamos neste momento a live Desenvolvimento e Questão Racial. Esta live objetiva analisar, dentre outras questões, as distorções ainda existentes entre as condições socioeconômicas vivenciadas pelas populações branca e negra no Brasil, os possíveis entraves ao desenvolvimento a partir de questões como o racismo, a intolerância religiosa, o homicídio, encarceramento da população negra no Brasil. Pretende, portanto, analisar aspectos fundamentais para que possamos alcançar um desenvolvimento aqui no nosso país que, muito mais que um simples crescimento econômico, ele possa ser muito mais humanizado. São inúmeras as indagações e inquietações que essa temática abarca e não pretendemos esgotar o tema, mas iniciar um debate e para isso convidamos o professor Dr. Babalaô Ivani dos Santos, que irá expor suas ideias sobre essa temática. O professor Ivani é pós-doutorando em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador e coordenador de área de pesquisa no Laboratório de História das Experiências Religiosas da Universidade Federal do Rio, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e conselheiro estratégico do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Passo agora a palavra ao professor Ivani, que terá cerca de 30 a 40 minutos, e podem fazer suas perguntas, participem aí pelo chat, e uma boa palestra para todos Bom, nós. é, boa noite. Obrigado, professora, pelo convite. Estivemos juntos em Lagos, na Nigéria, né? Uma viagem muito boa. Foi lá que Sim. eu lhe conheci no aeroporto, na verdade, né? Da, da África do Sul. Ou não, do Brasil, antes de sair daqui. Bom, o que eu poderia dialogar com os alunos, né, e professores da Universidade Federal? Um prazer estar aqui nessa conversa. Se eu for falar do ponto de vista histórico da construção da sociedade brasileira e o papel do racismo, da intolerância, acho que muita gente já essa semana, esse mês, na verdade, de pandemia, todo mundo só está falando sobre isso. Isso é um grande debate, né? Eu tenho visto jovens, muitos jovens falando, professores falando. Então, não vou aqui falar a partir desse lugar, né, de historiador, que é o meu papel. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão a partir das minhas vivências, das minhas experiências. Eu sei que quando eu falo às vezes, é uma das expectativas das pessoas a de falar. Né? Como é que, a partir da minha vivência, da minha experiência, dessa trajetória de militante do movimento negro, acadêmico, mas um militante de 40 anos, eu tenho observado o racismo e a intolerância religiosa no Brasil e o genocídio da população negra. Né? Como que isso eu tenho sido um observador desses fatos e também como é que eu tenho pensado nas agendas políticas e sociais que estão acontecendo, principalmente no momento atual, como é que esse debate tem crescido e qual é a responsabilidade que coloca para nós, negros e não negros, nessa tarefa que ficou lá atrás, né, da forma como foi feita a abolição. Bom, eu costumo dizer para as pessoas, está no prólogo da minha tese de doutorado, eu fiz uma tese de doutorado, que o nome é Marchar Não É Caminhar. Uma tese que é interface políticos sociais das religiões de matriz africana frente à intolerância religiosa no Rio de Janeiro, de 1950 a 2008. Claro, ela tem um chão histórico, ela, né, fala sobre esse período, mas o que é interessante nessa tese, que muita gente tem impactado, tem falado,
é como eu faço um prólogo. Essa tese ela tem um prólogo. E nesse prólogo eu faço uma dedicatória. Eu dedico essa tese a uma prostituta da Praça 11. E é a partir dessa trajetória que eu observo a violência, o racismo, a tolerância. Eu dedico uma prostituta da Praça 11, uma camponesa que saiu da cidade de Campos, no norte do estado do Rio, onde todo mundo sabe onde a escravidão foi muito cruel naquela região. Ela vem para o Rio de Janeiro para ser empregada doméstica e ela, no Rio de Janeiro, ela conhece um baiano mecânico, um baiano que saiu da cidade de Alagoinhas. Vem para o Rio de Janeiro, era mecânico, os dois se conheceram e ela vai ter um filho com esse baiano. E ele se afasta dela e ela tem que, no fundo, sustentar o filho. Uma doméstica, sustentar o filho, e ela vai morar na favela do Esqueleto, onde seu filho nasce. Favela do Esqueleto, no Rio de Janeiro, para quem conhece um pouco o Rio, é onde é a UERJ hoje, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fica do lado do Maracanã. E do outro lado tem a Mangueira, né? O Morro da Mangueira. Tem a escola de samba para se localizar. Bom, ela tem que sustentar o filho, ela acaba não tendo condições de sustentar, né? Porque não dá para prosseguir com o emprego de empregado doméstico, ela não tinha nem ficasse com o filho. Ela vai, então, se prostituir na Praça 11, numa rua chamada Comandante Meriti. É uma área de prostituição chamada Zona do Mangue, popularmente chamada Zona do Mangue. E contam a, a história que ela, aos domingos, vestia esse filho bem arrumadinho, domingo, trazia ele no meio da comunidade. E quando ele ia para o meio da comunidade, ela tinha uma amiga dela também, que era baiana, e ela dizia assim: da Bahia, este é o meu bebê. E a Bahia dizia para ela o seguinte: ele é esperto, ele é inteligente. Ela então respondia para a amiga: ele vai ser doutor. Essa criança, com 8 anos de idade, né, no início dos anos 60, ela é raptada da mão da mãe pela polícia e é colocada no SAM, que era o antigo Serviço de Assistência ao Menor, que aí na Bahia era a FAMEB. Né? E essa criança vai ser criada fora da família, nunca mais viu a mãe. Ele vai para uma escola, em Teresópolis, depois vai para Jacarepaguá, até que em 68 ele é transferido, e faz uma prova e vai para a escola 15, que é hoje no Rio, fala que é o SEI, em Quintino. Tinha sido uma fazenda escravocrata. E ele, então, com 14 anos de idade, ele não saía, ele não tinha visita, não podia sair, porque ele não tinha parente. Né? Ele, num domingo, conversando com um amigo dele, esse amigo, então, vai dizer para ele que morava na Praça 11 e fala da rua Comandante Meriti. E ele sabia dessa rua. Né? Ele sabia da rua. E ele vai com esse amigo na rua. E quando ele vai para a rua, chega lá, ele percebe que as prostitutas o conheciam e sabia de quem ela era filha. E ele, numa conversa lá, ele descobre que a mãe dele, na verdade, morreu. E a versão oficial que se tinha naquele momento, dizem para ele, é que ela tinha se suicidado. Ela tinha jogado álcool no corpo e tocado fogo. Ele vai embora muito aborrecido, muito chateado, né? Um pouco revoltado, e segue a vida dele. Sai da FUNABEM, vai ser operário, né? Vai ser operário. E já na fase adulta, muitos anos depois, mais tarde, uma procura incessante que ele tem para descobrir a família, ele vai descobrir, na verdade, que
ela não foi assassinada, ela não se suicidou. Ela, na verdade, foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria, que jogou álcool no corpo dela e tocou fogo. Essa mulher é minha mãe. Esse é o meu lugar de fala, mesmo como acadêmico. O que eu quis mostrar com essa trajetória? A trajetória é para você entender o que é o racismo, o que é a intolerância, o que é a violência que passa a grande parte das comunidades pobres negras, que ainda é muito da herança do que foi a escravidão no Brasil. Não dá para se analisar a sociedade brasileira sem analisar essas histórias, que ela é tão comum na vida de milhares de brasileiros. Né? O dado central é que, no fundo, o filho dela virou doutor. Né? Que doutor, para ela, no fundo, era ser advogado para defendê-la. Essa que era a ideia dela, na verdade, de ser doutor. E, Sim. curiosamente, nessa trajetória de luta, de militante, eu acabei parando aí em Maragogipe, aí do lado de vocês, onde eu me iniciei no candomblé, na Casa de Jardim de Maragogipe. Né? O que eu quis dizer com isso? Você reflete o que foi o tratamento pós a abolição que foi dado à juventude negra, à população negra. Como é que nasceu as instituições de menores, já desde a época da Lei do Ventre Livre, do advento da Lei de 1871, uma primeira escola que surge aqui no Rio de Janeiro, inclusive uma escola para crianças desvalidas. E é interessante que tem, por que eu conto essa história? Parece que a coisa não tem a ver com a outra. No meu prontuário de aluno interno do SAM e da FUNABEM posteriormente, tem um carimbo chamado desvalido. Né? Não era menor de rua, era desvalido. Isso veio justamente da lei do vento livre, veio da escravidão. Né? Você não tinha valor. Não é? Então, isso nos anos. Isso foi em 60, na década de 60, né, que eu fui internado na década de 60, mas isso existe até hoje. Eu pego o meu prontuário, tanto que eu sempre dizia que eu escrevi um livro chamado Desvalido, aquele que não tinha valor e se tornou uma pessoa de valor. Mas não foi isso. Agora mesmo eu fiz uma live com alguns companheiros que foram na FUNABEM comigo, no prontuário deles é a mesma coisa. Né? Desvalido era uma categoria que você, na época o Código de Menores, o antigo Código de Melo Matos, me reconhecia como uma pessoa que estava merecia ter proteção, chamado proteção. Né? Mas era aquele que não tinha um sentido mais que o senhor de escravo, ou seja, naquela época, ou seja, a lei do vento livre ou a lei do sexagenário. Né? Então, se observarmos, essa ideia colonial, né, escravocrata, é uma ideia presente até hoje na sociedade brasileira. Ela tem impacto até hoje na vida da comunidade negra no país. Então, não dá para se analisar ou se pensar as mazelas hoje que existem com relação a essas populações, né? Essa violência que é uma forma de controle que o Estado tem sobre essas comunidades, sem levar em conta 350 anos de escravidão. E as instituições que foram criadas após o estabelecimento da área de serviço social, da chamada assistência social, que era uma ideia funcionalista de que a sociedade era um corpo, né? Aparentemente tudo funcionava bem, essa pessoa e esses grupos estavam fora de um bom funcionamento. Consequentemente, você ia para essas instituições. Né? Não é à toa que essa ideia de ser para assistente social fazer a anamnese, né? Dava o diagnóstico, que é um discurso médico, inclusive. Né? Era um discurso médico. O serviço social agora tem outros caminhos, outras possibilidades. E era isso que se dizia, que essas crianças estavam fora, marginalizadas fora da sociedade, consequentemente, elas é que tinham um problema, não é a sociedade que tinha um problema, não é a sociedade que não tinha educação para o conjunto dessa população, que não tinha saneamento básico, que não tinha saúde, que não tinha trabalho, que não tinha emprego. Né? E, no fundo, era como se você precisasse colocá-lo nessas instituições, ele voltaria, né, para um corpo sadio. O interessante nessas práticas que eu observei
é que a maioria, quando voltava, a família continuava pobre, né? Continuava morando nas favelas, continuava sem emprego, e a maioria era filho de mães solteiras, né? E, consequentemente, os conflitos se estabeleciam, porque a sociedade não mudou. Né? E aí, pelo contrário, você tinha esses grupos estigmatizados. Quer dizer, ser ex-aluno da FAMEB aí, na cabeça da sociedade, para entender ou afinar bem aqui, era ou você era bandido ou era um potencial bandido. Né? E aí, quem lê Goffman sabe que estigma é uma forma mais eficaz de controle social que você tem. Então, se nós não pensarmos todas essas questões que são colocadas para as nossas comunidades, e essas instituições que aparentemente parece que elas são instituições que vai recuperar, vai lhe fazer um homem de bem, e no fundo não é bem isso que tem acontecido, porque a estrutura social ela não muda. E se não pensarmos que nós temos que mudar a estrutura social, e não só do ponto de vista individual. Eu sempre digo para as pessoas que, do ponto de vista liberal, eu sou o maior exemplo que a sociedade, que o mérito é importante, né? Não, foi o mérito do cara, o cara cresceu por ele próprio. A sociedade ela faz muito isso. Né? E muita gente nossa acredita nisso, né? Ah, minha família, eu sou o primeiro que entrei na universidade, eu estou estudando e tal, né? E pô, os outros, na verdade, não chegaram nesse lugar porque não eram preguiçosos, porque não são inteligentes, não têm mérito. Isso é uma armadilha, porque, no fundo, na verdade, nós superamos algumas adversidades, mas não quer dizer que o mérito conta. Não é à toa que tem muita gente, né, que sai desse lugar de pobreza da família, vai para a universidade, trabalho na profissão, né, no qual estudou, a não ser quando faz concurso público. Mas se não fizer concurso, se tiver carreira e não faz concurso público, esse cara está lascado. Então temos que observar que essas armadilhas que se colocaram perante a comunidade negra, ela perpetua, né, na sociedade brasileira essa desigualdade e esta violência. Então tem que encarar que o racismo, a intolerância religiosa e a violência contra as nossas comunidades, especificamente contra a juventude negra, é uma forma de controle social, né, que você tem uma sociedade colonial de valores ocidentais, até os dias de hoje. Então, se nós não conseguimos entender isso, nós vamos conseguir buscar saídas, né, e não transformar essa disputa numa disputa muito pessoal entre nós. Então, eu só conto essa história porque eu tenho muito orgulho daquela Sônia da Mauriti, aquela chamada de Sônia da Mauriti. Né? E observa que eu falei aqui da UERJ, onde era a favela do Esqueleto, onde eu nasci, no fundo foi eu que nasci ali, e a Sônia da Mauriti teve 3 netos que estudaram naquela universidade. Né? Então, e não passaram por cota, né? Mas naquela universidade. Então, se eu não olhar, não me inspirar na vida dela, se eu não me inspirar, né, ela foi assassinada, e o que era a invernada de Olaria? É justamente a polícia, uma polícia que existia no Rio nos anos 60, e que após a ditadura de 64, ela vai formar inclusive o Esquadrão da Morte, né? Chamado de Escuderia Lecoque. Todo mundo conhece como Escuderia Lecoque. E vai virar o Esquadrão da Morte na Baixada Fluminense. Então, se nós. Uma coisa a gente tem uma análise dos fatos que a nossa população vai como se estivesse de fora analisando. A outra coisa é quando você pega uma experiência do qual você passou por ela, a sua experiência própria, e não transformou num momento de um espaço de reflexão. E minha vida acadêmica é um pouco isso. Né? A minha vida acadêmica ela não tem sentido, senão eu só sou um teórico, né? Então, não transformar essa experiência, não transformar esse debate num debate de luta por direitos na sociedade brasileira e na luta contra o racismo, contra a intolerância religiosa. Então,
eu sempre fui um militante, todo mundo sabe, eu sou um militante há muitos anos, e quando entrei na academia, eu fui sistematizar essa experiência, que é um outro conflito, outro debate que tem na academia, porque normalmente a academia não aceita esse tipo de, de narrativa, muito raramente. Né? Você, ao entrar nesses espaços, você tem que abrir mão, né, da sua experiência e falar de um lugar como não fosse da neutralidade, né? A neutralidade científica como método. Mas, mas às vezes, quando é como se a hegemonia da sociedade ela fosse neutra, não fosse de um grupo que tem uma cor, que sai de um lugar do ponto de vista econômico, né? E como se tivesse como se eles fossem não falasse de um lugar de que eles defendessem a manutenção do status quo. Então é isso que as questões que nós temos que entender. Se nós não conseguimos compreender isso, nós não conseguimos também montar uma estratégia que seja uma estratégia que leve essa sociedade para um outro caminho que não seja o caminho agora que ela, na verdade, nesses últimos anos, agora na última eleição, se constituiu. Então é muito difícil, eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa negra de origem pobre que acha que está correto, né, o que o presidente da República fala, o atual presidente da República. Né? Ele falar contra ele. É muito duro eu ver um jovem negro neopentecostal dizer que o candomblé é do demônio, né? É demoníaco, que ele está reproduzindo uma coisa que é contra ele e contra a sua própria ancestralidade. Então, um espaço como esse, de diálogo, de debate, ele é muito bom para que nós possamos, na verdade, trocar e falar das nossas vivências, das nossas experiências. Isso também é uma postura acadêmica. Né? As pessoas acham que você tem que abrir mão desse lugar. Não, você não pode abrir mão desse lugar. Se tem uma coisa nova que a academia ganhou nos últimos anos, eu fui um dos construtores desse processo, é esses jovens negros de comunidade do interior, dos estados, né? Chegou nesse espaço que era um espaço de excelência de maioria absolutamente branca. Ainda é de maioria branca, dependendo até dos cursos, mas já tem a presença significativa desse segmento. O que pode trazer de riqueza para a universidade, pode trazer de riqueza para a sociedade, se constituir numa sociedade mais diversa, aberta, democrática, de fato, é aproveitar a experiência dessas pessoas. Então, meu papel na academia tem sido fazer essas provocações, né? E fazer esses diálogos. Então, fiquei muito feliz que a professora Lúcia me fez o convite. Né? Eu tenho como norma todo mundo que me convida da nossa comunidade. Né? Professor negro, aluno negro, tem prioridade. Né? Embora muita gente me chama para outras coisas. Congressista mais ainda porque é a minha identidade, a minha fé que eu professo e meu lugar, né, de reconhecimento como indivíduo, como uma identidade muito, muito presente na minha vida. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu não quis fazer um discurso muito teórico, muito demarcado, que é muito comum na academia de fazer, mas provocar vocês a pensarem, né, a partir das experiências também que vocês têm e de uma experiência como essa, ou melhor, e do lugar de que o objeto virou sujeito. Porque é muito comum a academia nos usar simplesmente como objeto. E acho que o objeto, quando vira sujeito, já é outra coisa. Entendeu? E é isso que eu tenho aí incentivado as pessoas, seja meus orientando na universidade, aqui na Federal do Rio de Janeiro, seja os que participam dos cursos que eu tenho ofertado para a universidade, e pedir a vocês que nós temos que defender a universidade pública. Porque a universidade pública, nesse momento de muito ataque, né, ela é, inclusive, parte do ataque dessa universidade tem a ver com a intolerância religiosa. Porque muitos alunos cristãos têm entrado na universidade e, a partir do momento que têm um contato com esse mundo mais secular, têm levado questionamento para dentro das igrejas. E os pastores falam, inclusive, sobre isso. Um dos motivos dos pastores de atacar a universidade pública tem a ver com essa inquietação que eles têm. Né? E eu acho que a ciência ela é muito importante, assim como a religião, como ela é constituída
no Ocidente é também uma ciência, da forma, ela também é tão racional no campo da racionalidade como qualquer outra. A teologia também é uma ciência intelectual e subjetiva, né? Como qualquer outra ciência que nós temos aí. E abrir o espaço, que é importante, para encerrar aqui minha fala e ouvir vocês, que é do diálogo. A academia é um saber, mas não é o saber absoluto. Existem outros saberes. E nós temos que saber, nós que saímos desses lugares, saber entender que, embora a academia é um lugar de poder, eu falo de um lugar de poder, mas ela não pode ser para nós um saber absoluto. Ela é um saber entre outros saberes. E nós não podemos usar o fato de ser acadêmico para desqualificar os saberes das nossas comunidades. Né? Eu sempre digo que é um debate entre a instrução e a sabedoria. Tem coisas totalmente diferentes, tem que saber lidar. Como a roda de samba é uma sabedoria, o candomblé é uma sabedoria, né? Então tem que saber dialogar e respeitar esses saberes dos nossos ancestrais, dos nossos avós, né? E é muito importante para todos nós. E aproveitar a academia, que a academia costuma dizer que é código, de dominar esse código para poder fazermos uma luta consistente e saber desmistificar e desmontar essas narrativas, essas construções racista, intolerante, né? Misógina, homofóbica, que tem muito criado dores, uma grande parte da população brasileira. Pois então, professor, não sei se o senhor conhece o sociólogo Gessé Souza. Ele lançou um livro há um tempo atrás chamado A Ralé Brasileiro. E na Ralé Brasileira, ele dedica um capítulo ao racismo. Nesse capítulo, ele vem comentando exatamente uma fala muito próxima à sua, de que a academia, muitas vezes, ela se esquece de incorporar, e aí ele está falando principalmente o campo da sociologia, o campo da antropologia, até mesmo o campo da economia, e talvez sobretudo o campo da economia, se esquece de incorporar um olhar que vai além dos números, porque normalmente a gente trata o racismo como números, né? Números que a gente analisa e esquecemos muitas vezes que ali por trás desses números estão vidas e que essas vidas têm embutidas nelas aspectos os mais diversos, dentre os quais os aspectos psicológicos, ou seja, a sociologia muitas vezes se afasta da psicologia para tentar entender o racismo. E ele diz, é impossível você se colocar nesse lugar sem você entender de fato esse ser humano, esse emocional desse ser humano, o que esse ser humano atravessa, quais são as suas grandes questões e por que ele está e o que ele está passando e de que forma o racismo prejudica a sua própria inserção nessa sociedade. E aí, a partir dessa visão de Gessé, eu queria lhe dizer assim, que ele faz um trabalho pautado também, um trabalho de pesquisa, foi inclusive uma pesquisa que originou o livro, mas era uma pesquisa de doutorado, ele parte para uma reconstrução, vamos dizer assim, um tipo de pesquisa qualitativa, que ele vai reconstruindo com essas pessoas as suas próprias vidas, para a partir daí entender melhor o que é o racismo. Porque a gente tem um Brasil em que, de fato, quando tem enquetes em geral, nós vemos muitos problemas relacionados à existência do racismo, mas a gente não consegue detectar os racistas. Quem são os racistas nessa nossa sociedade? Eles não se apresentam, eles, pelas mais diversas razões, publicamente, né? Eu estou falando em termos públicos. Eles não se apresentam, eles não comparecem na realidade. E, assim, eu queria também aproveitar esse espaço para dizer às pessoas que estão nos assistindo que tragam um pouco das suas experiências também, que nos comentem, que nos falem um pouco das suas experiências. Então, o que eu queria dizer é que, na verdade, assim, essa questão do preconceito racial aqui no Brasil, ela é uma questão antiga. Sabemos que praticamente ela acompanha toda a nossa história, mas a negação do preconceito também é algo antigo, também é algo histórico, e que essa negação do preconceito traz embutido
uma série de dificuldades, que é essa própria dificuldade da gente reconhecer o racismo, da gente identificar o racismo. Ao mesmo tempo em que não negar esse preconceito significa também, de uma certa forma, que isso é positivo para o governo. Por que é positivo? Porque o governo se isentou historicamente de uma série de responsabilidades com a população negra, com base nesse argumento de que no Brasil nós não vemos o racismo. Onde é que está o racismo no Brasil? Né? Esse racismo invisibilizado, ele leva a benefícios de uma classe dominante que já é uma classe, pequena e que concentra muito da renda, e com isso impede também que a gente possa falar de um desenvolvimento humano verdadeiramente nesse país. A gente não consegue falar de um desenvolvimento humano porque a gente vê que tem muitos entraves, e hoje está começando a se falar que com o racismo a gente não chegará a um desenvolvimento no Brasil. Então essa é a minha primeira questão para o senhor. Como é que o senhor percebe, como é que o senhor entende as possibilidades de termos uma sociedade que alcance um desenvolvimento com esse nível de intolerância religiosa, com esse nível de racismo, muitas vezes velado, mais existente? Aí eu queria pontuar um pouquinho também da questão do racismo. Isso tem sido muito falado, eu sei, mas é importante a gente relembrar um pouco, né? Relembrar que, como eu disse, o racismo permeia a nossa história e que já no século XIX a gente começa a ver critérios de diferenciação racial no momento em que uma teoria ela começa a dominar, que é a teoria do determinismo racial. A ideia de que há uma raça branca que irá predominar sobre a raça negra e que a raça negra vai desaparecer. Gente, chega ao cúmulo de, em 1911, em um Congresso Internacional das Raças que acontece em Londres, não sei se o senhor sabe, professor, mas com certeza conhece isso. Isso está no livro O Negro no Brasil, de Fraga e Albuquerque, e o representante do Brasil, chamado Batista Lacerda, ele vai garantir que no século XXI nós não teremos negros no Brasil. Ele diz abertamente: no século XXI não haverá negro no Brasil. E o número de mulatos vai ser muito insignificante. Então imaginava-se efetivamente que a raça branca era a raça que iria predominar, era a raça dominante, era a raça que tinha condições, eles dizem isso abertamente, de se inserir em uma sociedade, que o negro não tinha essa condição, e de que a raça negra ela iria desaparecer. Esse determinismo ele dura aproximadamente até quando Gilberto Freire lança Casa Grande e Senzala, em 1933. E aí, com Gilberto Freire, nasce um outro problema muito grave também, que é o fato de o racismo passa a ser visto a partir de uma outra vertente, que é a vertente da inexistência dele pela democracia racial. Então, é falado que temos uma democracia racial, e Freire vai argumentar exatamente que é essa democracia racial que dá a grande diferenciação do Brasil, que faz o Brasil ser esse país tão diverso, tão peculiar, e essa miscigenação, essa mistura de raças é que vai fazer com que esse Brasil alcance um desenvolvimento a partir desses seus diferenciais. Mas os seus diferenciais, de uma certa forma, negam a existência do racismo, o que para a raça negra isso é muito complicado, porque como falar no racismo em uma sociedade que defende, isso foi muito utilizado inclusive pelo governo militar, a ideia de que há uma democracia racial, ou seja, não temos problemas com racismo, né? Esse é um grande engodo do Brasil, né? Então, o que a gente observa hoje? Nós somos 55% da população brasileira, nós negros somos aproximadamente 55%, 54%, mas apesar de tudo isso, ainda há muitas distorções quando a gente fala de uma relação e quando a gente começa um comparativo entre a raça branca e a raça negra. A raça considerada branca e a raça negra aqui no Brasil, né? Então, é bem verdade que todo esse processo também, que vem lá
desde os nossos primórdios, quando na realidade se falava nesse determinismo racial, a ideia também era que não tivéssemos associações entre os negros. Mas isso não acontece. A gente sabe que as primeiras associações entre os negros começam no início do século passado, né? E isso vai sendo fomentado gradualmente. Então, já no início do século passado, a gente tem algumas associações, como a Frente Nacional, Frente Negra Brasileira, e tudo isso leva a que realmente os negros comecem a se organizar gradualmente, com uma série de dificuldades, mas assim, foi esse esforço que permite que pessoas como eu, pessoas como o professor, estejam aqui hoje, né? Fruto de todo um trabalho histórico, de um conjunto de negros que lutaram muito para que essa questão do racismo fosse vista de outra forma aqui dentro do Brasil. Mas se a gente observa ainda os dados, e eu trago eles aqui para mostrar essa distorção muito intensa que existe ainda entre a raça negra e a raça branca no Brasil, eles também servem para isso, apesar de não revelarem toda a realidade, mas eles servem para isso de certa forma. A gente vai observar a discrepância. Por exemplo, entre os 10% mais pobres, os pretos e pardos aqui no Brasil são 75%. Mas se a gente pegar entre o 1% mais rico, o que a gente vai ver? Apenas 17% são negros, né? A gente vai ver que a informalidade é muito grande aqui dentro do Brasil, sem dúvida. Mas se a gente pega a informalidade entre os negros, ela é muito mais alta do que entre os brancos. 48% dos negros estão na informalidade, contra 34% dos brancos. Se a gente olhar a questão da escolaridade, isso é ainda mais grave, gente. 9%, quase o dobro, 9,9%, quase 10% dos negros, dos pretos e pardos, são analfabetos. Apenas 4%, apenas não, é muito, né? Mas 4% dos brancos são analfabetos aqui no Brasil. Se a gente considerar o acesso ao ensino superior, vejam como nós ainda somos uma pequena porção, né? Os brancos correspondem a 22%, os pretos e pardos, 9% da população acima de 25 anos. Se a gente olhar a relação da renda, para que falar, né? Basicamente, a renda dos negros chega quase a metade da renda dos brancos. No desemprego, idem, o desemprego é muito mais elevado junto à população negra. Se a gente olhar o Atlas da Violência, o que ele vai revelar para a gente? Em cada 10 assassinatos, 7 são contra a população negra. E a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Então, hoje foi mais uma morte no Rio de Janeiro, que nós tivemos de um jovem da periferia. E como que fica essa questão? Aí eu pergunto também, professor, como que a gente pode falar de uma sociedade, como que a gente pode falar em desenvolvimento, se a gente vê que a cada dia são assassinados no Brasil vários negros e nada acontece? Ou, nada acontece não, acontece sim, mas o que acontece tem pouca repercussão. Por que nós, negros, ainda não conseguimos, de fato, por que a sociedade, vamos tirar os nossos negros, por que a sociedade, de fato, não consegue que isso chegue, que tenha uma maior repercussão? A gente vê que nos Estados Unidos há muitas diferenças, não significa que a sociedade americana já tenha resolvido seus problemas, muito pelo contrário. Mas o que a gente pode observar é que nos Estados Unidos, a morte de um negro, a morte brutal de um negro, foi brutal realmente, leva a que essa questão seja comentada, seja falada em todo o planeta. Por que a gente também, e aí a sociedade brasileira, porque nós, sociedade brasileira, conseguimos neutralizar essas questões? Por que nós conseguimos fazer com que a morte de um jovem negro já não nos toque tanto, ao ponto de nós nos indignarmos e de iniciarmos também uma movimentação? Por que isso acontece, né? E a gente pode falar, o que vocês acham, quem está nos ouvindo? Se pronunciem também. O que vocês acham? Como que a gente pode ter um país desenvolvido se essas questões não são prementes, se essas questões não estão na pauta do dia, se essas questões não estão sendo tratadas com a seriedade que elas precisam ser tratadas?
Então, aí eu retorno para o professor para que ele possa falar um pouco como é que a gente vai conseguir, nesse Brasil, trabalhar com as questões do desenvolvimento se a gente de fato não consegue, é, eu vou dizer assim, se a gente não consegue se debruçar efetivamente sobre essa questão do preconceito racial e tratá-lo com a seriedade que ele merece. Então, assim, será possível que a gente consiga? Será que de fato isso está servindo a uma elite que leva aqui realmente a que essas questões fortaleçam esse modelo de capitalismo excludente que nós temos, né? Será que de fato tudo isso não está beneficiando a um sistema que, de uma maneira ou de outra, ele está apoiado na morte mesmo, né? Apoiado na exclusão, como forma, inclusive, de rentabilidade, né? Então, como que a gente pode mudar essa história desse país a partir dessas questões? Como o senhor imagina, professor? Algumas pessoas têm comentado que após, aqui eu estou vendo que após a pandemia, essas questões raciais têm se tornado ainda mais graves. A gente sabe que é verdade, que o racismo se torna ainda mais intenso, porque ele agora está mais visível também, porque estão morrendo muitas pessoas que estão nas nossas comunidades. Foi uma doença que começou na elite, mas agora ela chega nas comunidades com uma força. E aí eu queria ouvir do senhor, como é que o senhor percebe essas questões e de que forma a gente pode falar, se é que a gente pode falar que podemos ter um desenvolvimento com um quadro tão grave em relação às questões raciais como aqui no Brasil? Bom, um grande debate. Um grande debate. Primeiro, eu queria. Você falou do Gessé. Eu fiquei muito feliz que o Gessé acabou crescendo muito o seu compromisso na questão racial. Eu conheci pessoalmente no primeiro governo Fernando Henrique, um seminário feito no Palácio do Planalto para discutir política de ação afirmativa. E, na época, ele era contra a política de ação afirmativa. Nós estávamos lá, do movimento dele, ficamos estarrecidos. E acho que ele, na verdade, é um grande intelectual e acabou construindo uma produção intelectual muito importante, engajada e comprometida. Mas antes de voltar lá atrás, um pouco, responder as questões que você colocou, observo como é que o racismo ele é muito sofisticado. Né? Olha o debate sobre o Decotelli, o que é ser ministro e não foi. Você observa que há um debate todo com relação à mentira que ele colocou no seu currículo. Isso virou um debate central que leva com que nós, no movimento negro, os progressistas, né, o divergência com a conjuntura, né, não se coloca. Mas observa que, do ponto de vista da academia, ninguém fala do orientador dele. Nós sabemos que o código acadêmico quando você coloca um trabalho para ser avaliado, está sendo avaliado quem apresentou o trabalho e a orientação. Isso é real, certo? Estou falando com relação ao trabalho de mestrado. E ninguém fala da banca. Por que será? Ué, se aquilo passou, teve uma banca que aprovou. Ou não foi? Ninguém toca na composição da banca e ninguém toca no orientador. Ele é o responsável por tudo. Percebe? O racismo é tão sofisticado e como ele aproveita numa hora como essa, nessa reação, e nós ficamos meio adordoados sem saber o que vai fazer. Hoje mesmo eu liguei para o Jornal Globo e fiz essa pergunta. Mas cadê o orientador dele? Foi avaliado juntamente com ele. Se ele apresentou uma coisa fraudulenta, ou se revela uma outra coisa. Não tem orientação. Que é muito comum o conflito, não atualmente, mas até uns 10 anos atrás, muito comum que os negros que entravam nesses espaços acadêmicos ficavam pela sua própria sorte. Hã? Vai lá e se vira. Também pode se revelar isso. Mas ninguém discute essas questões no bojo. Porque se ele é fraudulento, também foi fraudulenta a sua orientação
e a fraude também é a sua banca. E ninguém fala sobre isso. Isso mostra quanto o racismo ele tem forma de se reinventar e de colocar-se no debate de uma forma que até nós ficamos na defensiva. Chama a atenção um pouco dessa sofisticação que você está levantando, como é que ele, no fundo, como é que ele faz. Não estou aqui defendendo o Decotelli, pelo contrário, não é o meu papel, acho que ele errou mesmo, mas estou falando apenas como é que o fato em si, como é que ele é analisado, como é que ele é feito. E a academia, mesmo os negros na academia, ficam meio naquela e tal, e não está entendendo o que está acontecendo. Porque isso tem a ver com a agenda e com o debate que cresceu racial. Né? O debate cresceu, então você tem que dar uma achatada nele. Bom, voltando lá no século XIX, eu costumo dizer que é importante chegar no século, na verdade, XVIII. Né? E uma coisa que o Gessé coloca e você coloca, tem a ver com essa forma cartesiana da academia, de fazer análise apenas sobre um aspecto. E aí os números, né? Os dados Peterson falam por si só, assim que a academia costuma dizer. Né? Então você vira o nome por conta disso. Então, essa visão do penso logo existe, a subjetividade deixou de ter importância, e como é que você passou a trabalhar esses povos de uma forma extremamente desqualificada. Eu volto, por que eu falei no século XIX? Podia ir no XVII, podia ir no Locke. Né? Porque todo esse pensamento liberal, esse pensamento iluminista, ele é extremamente. Ele é criado numa esfera racista. Essa ideia de humanidade construída a partir de um ser humano ideal, nós estamos fora, porque nós não somos humanos. O Hegel já dizia isso, num livro sobre geografia universal. Eu dou para os meus alunos, quase ninguém leu isso do Hegel. Lê tudo do Hegel, a dialética, mas isso ninguém leu. E ele fala lá, em geografia universal, está escrito literalmente, que a África, abaixo do Saara, era primitiva, né? Não tinha história, não tinha universalidade, né? E não tinha civilização. E ele explica que era inferiorizada diante da Europa, que era a supremacia do povo mais desenvolvido. Ele dizia isso, mais humano, tinha mais humanidade. Essa ideia do Hegel é interessante observar. Por que eu estou dizendo Hegel? Porque é a partir dessa filosofia que vai da aliança que ele busca, né, entre a cultura romana e a filosofia grega, né, que vira a escola de Frankfurt, que todo mundo fala, né, e que vai ser uma base fundamental da estrutura da sociedade ocidental e das instituições, inclusive apoiada depois no início do século XIX, pelo Kant, que também tem um livro dele sobre geografia universal, que vai dizer que os africanos abaixo do Saara, vai dizer quase a mesma coisa, cheiravam mal e tinha a pele escura por maldição divina. Quem disse é o Kant. Então, isso tudo começa no século XVII para legitimar a escravidão. Então, essa ideia lombrosiana, que a senhora falou muito bem, né, ela cresce a partir desse pensamento. Então, ou seja, a sociedade ocidental ela não considera humanos, né, os africanos, abastados, e os asiáticos. Tá lá, ele diz isso. O Hegel fala justamente sobre isso. Então, essa ideia das instituições que passaram a ganhar força, e também a teologia que nasce nesse período, que vira a ciência da religião, né, separa mística e magia, vai reproduzir esses valores. No caso brasileiro, tem uma agravante mais ainda, que é que aqui no Brasil, no século XIX, teve um cara chamado Gobineau. Gobineau teve aqui. E era o pai da eugenia. É um cara que vai fundamentalmente, né, ideólogo da eugenia. E ele é embaixador da França no Brasil. Dialogava com Dom Pedro. E vai dizer que quando esse país, ele diz isso, não só no escrito dele, enquanto se fosse um país de maioria negra, que era até aquele momento, né, não seria um país moderno. Além das ideias lombrosianas, que o Nina Rodrigues depois vai trabalhar muito bem. Então, essas ideias circulam. E, além de circular, apoiada pela ideia, inclusive, daqueles que estudaram na França, né,
e é influenciada pela lógica da República Francesa, né? Mesmo aqueles que estudavam na Inglaterra, esses pensamentos, ou seja, a elite intelectual do Brasil do século, final do século, meado do século XIX, final do século XIX, início do século XX, vem desses lugares, foram estudados nesses lugares. Então, a República Brasileira nasce inspirada no ideal eugenista, no ideal de você justamente desconhecer, desumanizar a população negra. Isso não é à toa. E as instituições crescem, seja o judiciário, seja o legislativo, os partidos políticos, que quase ninguém fala, né? Vão reproduzir isso. Então, o racismo brasileiro, ele, diferente dos Estados Unidos, que você tem a segregação em lei e, consequentemente, você tinha um inimigo que você podia enfrentar, né? Pegar ele de frente, aqui não. Aqui a subjetividade vai ter um peso fundamental e importante, reproduzido, inclusive, pela escola. Todo mundo fala do brilhante trabalho do Anísio Teixeira, né? Escola pública, escola legal, né? Movimento Escola Nova, da década de 30, da Revolução do Vargas. Ele era da Sociedade Brasileira de Eugenia. Não é à toa que o currículo escolar é eugênico. Observa que essa ideia, mesmo nós aqui, de estudarmos o Egito como se estivesse no alto, né? Não está em lugar nenhum, é a ideia de Hegel. Mas ninguém fala que é a ideia hegeliana. Que o Hegel vai dizer que o único lugar na África que podia ter civilização era o Egito. Por isso ele tinha que estar na Ásia Menor. E é a mesma forma que você lê a Bíblia na intolerância religiosa. Mesma forma. Ninguém fala que é uma ideia hegeliana. É Professor, hegeliana. infelizmente, assim, o tempo aqui é muito curto e nos faltam 5 minutinhos. Eu queria que você fechasse com uma pergunta que fizeram aqui para a gente sobre a visão. Se esse racismo é um racismo estrutural, isso está muito na linha do pensamento de Silvio Almeida, que tem lançou inclusive o trabalho dele, né, o racismo estrutural, mas alguém perguntou aqui se pode se falar que o racismo do Brasil é, de fato, um racismo estrutural. E é isso. O racismo no mundo é estrutural. O racismo no mundo. A ideia de você construir instituições baseadas na ciência, na racionalidade, é racista. Ela não leva em conta a diversidade. Então, do Brasil é óbvio que ele está baseado também nisso. Mais ainda porque está construído na subjetividade de negros e brancos. Não fala sobre isso, justamente. Então, embora a grande questão é qual é a novidade do Brasil hoje, onde está a minha esperança? Você tem uma massa crítica intelectual negra hoje que você não teve em nenhum outro momento da história brasileira. Você tinha a Universidade Negra já no século XIX nos Estados Unidos. Lá tem 105 universidades negras. Você tem uma intelectualidade negra pujante já no século XIX na África. No Brasil, é muito pouco. Essa massa crítica cresceu agora, nos últimos 20 anos. Ela cresceu. Né? Ela existia, mas ela ainda não era uma massa crítica de volume para fazer frente ao racismo estrutural. Tanto que cresceu a história do racismo estrutural. O que a gente não pode entrar no engodo dos brancos, né? Falar do racismo estrutural, como você muito bem disse na sua fala, como um antídoto para que não se faça nada. E coloque para a comunidade negra essa responsabilidade, como se não tivesse nenhuma. É muito comum você ver a população branca, ela não se sente responsável pela escravidão. Observa isso. Esse é um grande problema. A escravidão foi lá atrás, entendeu? Os caras que não tinham nada a ver. Parece que ela não tem nada a ver com isso, ela não tem nada a ver com essa herança. Essa herança é presente na vida da comunidade negra. E ela não é um ônus para a comunidade branca no Brasil. Por isso você não discute reparações. Então, o que eu acredito que a gente vai poder fazer crescer é essa massa crítica que tem crescido cada vez mais, essas contra-narrativas que têm crescido, né? É que vai ser o ponto de virada. Então, não pense que a pandemia, você falou justamente sobre isso. Quer dizer, olha o que ela revela da desigualdade social e econômica no Brasil. Ela revelou isso. Isso já existia, igual o racismo já existia. Não quer dizer que ele existe. Ele é alicerçado justamente pela negação. Então, o que eu penso que essa massa, né, vai vir à tona. Essa juventude, inclusive, que entrou na universidade e ela não consegue espaço no mercado de trabalho.
ela que vai trazer esse motor de mudança nesse desenvolvimento que já não dá mais para ficar no lugar que nós estamos. E o exemplo disso é os partidos políticos. Eu vejo que todas as instituições estão sendo questionadas, todas, da esquerda à direita, se você observar bem, essa juventude. Né? A esquerda não sabe mais o que fala, por quê? Porque o discurso universal ele é tão excludente como o discurso do método do liberalismo. Porque, na verdade, o discurso universal que foi pensado pelo Hegel não vê os africanos como humanos. Eles não são universais. Nós não somos universais. Isso não é o africano lá atrás, não. Os negros não são universais. Por Professor, isso infelizmente, eu vou ter que concluir por causa do tempo. Queria lhe agradecer imensamente, dizer que esse debate ele não acabou. Essa questão precisa ser muito conversada, muito debatida, e que teremos outras oportunidades para retomarmos esse tema, para discutirmos mais. Então, eu queria lhe agradecer em nome do curso de Serviço Social, em nome da UFRB. E queria agradecer a todos também que estão nos ouvindo aqui e que eles levem essa mensagem para a gente de que o racismo precisa ser visto. Que eles levem consigo essa mensagem, o racismo precisa ser visto de uma outra forma, precisa ser encarado com todos os seus problemas, com todos os seus impactos, com todos os seus reflexos. Então, uma boa noite. No campo social, cultural, econômico e político. E político. Muito obrigada, professor. Nada, eu agradeço você, professora Lúcia. Quando a senhora quiser me convocar, nós estamos aí. Quero agradecer os alunos que assistiram. A Gleise que entrou aqui, que eu vou encerrar porque está acabando mesmo. Tá bom, valeu.